2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Sejam bem-vindos a mais um Explosão Cast. E essa segunda mesa aqui hoje, gente, está diferenciada. É o segundo episódio da Forja. O que é a Forja? A gente vai compartilhar aquilo que nós acreditamos que é a base cristã no meio dos negócios. E eu estou já fazendo um convite inicial para você. Curte a gente, começa a seguir a gente no Deezer, no Apple Music, no Spotify, vai lá no sininho do YouTube, compartilha com o máximo de pessoas, porque eu acredito que os empresários assistindo isso vão entender que a gente pode crescer, prosperar e vencer com Jesus sem negociar princípios. E eu tô com uma mesa aqui só de campeões, gestores, olha, formando equipes voando, e eu quero começar com o Léo aqui. Léo, que honra e alegria ter você com a gente. Que isso, o prazer é todo meu, chefão. É muito legal quando o senhor fala dessa questão de valores e princípios, né? Que a gente não precisa quebrar, porque na verdade isso foi o que mais me atraiu a entrar na empresa, né? Não é só o quanto de dinheiro que a gente ganha, mas é o ambiente onde a gente está. Que forte. Meu Deus. Prazer é todo meu, tá? Muito obrigado aqui pela oportunidade. Gente, estamos com mais um campeão, um gestor que voa lá na Demicon Alphaville também, junto com o Léo, o Mandu, gente. Meu irmãozão, que honra ter você com a gente. Uma honra é minha estar aqui, chefão, Léo, compartilhando um pouquinho dessa mesa. Daqui a pouco mais um campeão vai falar aqui. Eu tenho certeza que hoje muitas pessoas serão impactadas. E olha, compartilhar é um ato de amar, hein? Que forte, hein? Meu Deus. Gente, está aqui com mais um campeão de vendas, um gestor nosso também da Demicon Chácara Santo Antônio. O Vinícius é uma história fantástica, de jogador de futebol para vendedor de bala de banana no sinaleiro, para hoje ser um gestor de formando milionários com Jesus. Vini, é uma alegria, uma honra ter você com a gente. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tranquilo? Alegria estar aqui também, né? Olha o que Jesus fez comigo. Gente, é uma alegria imensa. Eu sempre penso muito que o Léo falou. O meio, né? A gente fala que ele molda as pessoas. Eu acredito que ele potencializa. Né? Então a gente consegue hoje aqui potencializar aquilo que Jesus veio fazer na nossa história. E hoje, caminhando debaixo desse propósito, a gente vai seguindo a nuvem, seguindo aquilo que Jesus tem colocado através da sua vida, Leandro Dassá, e a gente tem experimentado o sobrenatural de Deus. Meu Deus, que forte. Gente, a nossa visão qual é? A nossa gestão trabalha numa visão de abençoar a vida de pessoas voltarem a sonhar, prosperar, conquistar, e sem negociar princípios, não precisa fazer nada de errado, só que nós cremos que a gente pode prosperar, crescer e vencer com Jesus. E eu queria iniciar com vocês um bate-papo aqui. Ontem, pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja, e eu levei uma palavra que é sobre as 6 roupas de José, e cada roupa de José em 13 anos é um tempo de vida dele. E uma das primeiras roupas dele é a roupa da escravidão. É a roupa que no momento que ele é vendido pelos seus irmãos para uma terra que ele não conhece, uma terra longe, que era o Egito, e ele chega até aquela terra sem saber o que ia acontecer com ele. E como que o vendedor novo que vem trabalhar com a gente chega normalmente na equipe de vocês? É uma história que ela caminha paralelo com a que a gente tem visto a realidade hoje, né, dos nossos consultores, como a gente chegou também muitas vezes aqui na Demicon. E é exatamente isso, Leandro, você chegar numa terra nova, como eu vi, né, de outro estado, chegar num lugar onde eu não conhecia ninguém, e as dúvidas, né, aquele medo que é normal, né, seguindo a gente, mas eu aprendi algo, que todas as vezes que Deus muda você geograficamente, independente se seja uma venda como escravidão, como foi José, ou uma direção que Deus está te dando, a Bíblia diz que tudo é permissão ou mandato de Deus, né? Uhum. Então, se você foi vendido, traído, ou se você veio porque você sentiu que Deus está no negócio, essa roupa, ela vai te impulsionar a você viver muitas coisas sobrenaturais, e mesmo que aos olhos humanos você não tenha valor, como José não tinha ali, Deus já estava preparando um futuro lá na frente para ele. Então eu creio que a história de cada um está sendo desenhada dessa forma, e a gente vai experimentar cada passo, cada degrau com a misericórdia e a graça de Deus. Meu Deus. Forte demais. Posso só fazer um complemento aqui? Vocês devem. Cara, eu acho muito forte porque, por exemplo, você perguntou assim, como que o consultor normalmente chega, né? Essa questão das vestes assim, acho que está muito atrelado a como a pessoa chega também, mentalidade que ela está vivendo, né? Você percebe que todo mundo que chega na Demicon, as pessoas, na verdade, elas têm um preconceito, né? Você vai ser vendedor. Então, muitas pessoas chegam na Demicon como uma última tentativa de oportunidade. Só que aí ela está destruída emocionalmente, está destruída financeiramente, né? Então, elas chegam assim, só que
eu acho que muito isso tem a ver também com Deus tratar o caráter, Deus tratar a humildade da pessoa. Aí ela começa a crescer mesmo, assim, sabe? Muito forte isso. Então, o pessoal na equipe, muitos chegam assim bem, sabe, precisando mesmo crescer. Só que quando eles percebem que não são só eles que estão mudando esse nível, aí todo mundo quer despontar, quer crescer, quer voar. Forte. A história de mais de 2000 anos atrás, eu falei assim, o Leandro acho que tá pregando a minha vida. Eu falei assim, acho que ele tá falando sobre mim. Você acredita, cara, que quando Deus me entregou essa palavra, eu só chorava porque ele era a minha vida? É? A hora que você falou isso foi tão forte, porque eu falei, cara, essa palavra que Deus me deu pra mim, ela é muito forte. Dá pra fazer um seminário aquela palavra. Porque eu tive que correr pra pregar em 45 minutos, 50 minutos ontem. Ela tem algo que ela pode mudar gerações e legado. Quando a gente entende que cada parte da vida de José foi uma roupa. E você falando isso, só você falar dá vontade de chorar, porque aquilo ali foi minha vida. Foi minha vida. Eu tava destruído e não tô falando só de financeiro. O principal era o emocional. Eu lembro como se fosse a oração que eu fiz em dezembro de 2023, abrindo aqui com os amigos. Falei assim, Deus, me leva. Meu Deus. Eu tenho certeza que os meus sogros são bem de vida, vai cuidar da minha esposa, os meus pais também vão cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Vai surgir um homem de Deus aí que vai cuidar dela, vai cuidar da minha família. Porque eu não aguento mais dar essa tristeza pra família. Era triste chegar na família, todo mundo aí, ó. Coitado. O sonhador. Olha como forte isso. O sonhador, que tenta de tudo, mas não consegue trazer uma solução pra família. E olha aí, as vestes estão mudando. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito forte, porque, Mandu, na verdade, assim, a gente começa a viver o propósito de Deus, e as pessoas acham, né, Felipe, que o propósito de Deus, ele é um mar de rosas, e aquilo que você fala, o mundo não é cor de rosa. Não é. A gente acha que, eu tô vivendo o propósito de Deus, vai ser só bênção, só milagre e... Vida boa. Não, gente, né, a própria Bíblia é muito clara em relação a isso, e assim, a ponte, né, um homem de Deus que triunfou, que venceu, que não passou, né, muitas necessidades, muitas lutas, né, e isso que você falou agora, Mandu, eu estava estudando ontem um pouquinho sobre a vida de Elias, quando ele sentou debaixo do pé de zimbro e falou, Deus, eu não aguento mais. Meu Deus. Você acredita que José, de repente, algum dia, não teve um pensamento desse? Ah, certeza. Imagina quando ele sai da terra, na terra que ele morava ali perto de Dotã, quando pegaram ele, quando ele vai para o Egito, se você faz o estudo ali, o caminho ali foi muito longo. Ele era muito novo. E em Salmos 105 ou 110, a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que ele estava com uma coleira de escravo, ele estava com os pés amarrados, provavelmente sendo chicoteado, sendo humilhado. Certeza que passou, mas certeza. Porque uma coisa é você sempre ter vivido isso. Outra coisa é ele, tá na casa do pai, da mãe, sempre bem filho amparado. Mimado, filho apaixonado. Exatamente, né? O mais novo. Preferido. E aí o cara se encontra numa condição dessa. Eu sempre falo uma coisa, o problema não é você chorar, o problema é você viver chorando. O problema não é você ficar triste, o problema é você viver triste. Todas essas coisas, elas vão acontecer na nossa vida. Mas isso vai nos forjar, tenho certeza que o Mandu desse cara que você falou, pra hoje eu nem consigo imaginar te conhecendo. E aí, sabe o que é legal, Vini? Que Deus começa a mandar as pessoas iguais. Uhum. Deus começa a mandar as mesmas pessoas que seria eu no início. Toda semana, todo mês surge um com as mesmas... Iguais, Iguaizinhas. Passando. Então você já sabe o que você passou. Então você foi na frente, como você foi na frente. E trouxe, puxou todos nós. Então hoje nós estamos indo na frente e puxando outros. Por isso que vai ser milhares e milhares. E sabia, Mandu, que quando a gente recebeu a palavra do profeta Amaro, há mais de 10 anos atrás, a gente estava no tempo da escravidão. Que a gente morava numa periferia, nada que conta quem mora na periferia, mas a gente morava realmente num lugar muito pobre. A gente não tinha dinheiro nem para comer direito. Eu me lembro que um dia a gente vendeu a cortina para almoçar. E quando a gente fala isso, tem gente que acha que é mentira. E aquele dia eu quebrei o pau com a Sayuri, com a minha esposa. Por quê? Eu falei, você é maluca? Quem vai comprar uma cortina? Meio-dia de domingo. E foi uma pessoa que comprou, um cara mais pobre que a gente ainda. E aquele dinheiro da cortina fez a gente almoçar até a gente receber o primeiro salário na Demicon. E a gente ofertou na casa do senhor ainda. Falei, a gente vai gastar R$40, 10 vai para o altar. Falei, onde nós colocamos dinheiro no altar, nós cremos que Satanás não pode tocar. A gente nunca vai deixar de honrar o Senhor. E eu só determinamos isso. Só que quando a gente estava nessa fase, foi uma fase que eu também era o sonhador.
E sou sonhador até hoje. Mas muitas vezes eu deixei pessoas entrarem no meu sonho que eu não deveria ter deixado. Eu me lembro uma pessoa que eu amo, que é meu irmão mais novo, amo ele, e ele não fez por maldade, fez por imaturidade. A gente tinha uma geladeira em casa que ela tinha um pé só, então a geladeira era de lado, assim. Então não podia deixar suco, não podia deixar água, não podia deixar nada ali dentro. O quê? Derramava. Então a geladeira era de lado. E aí, eu e a Sá, nós cortamos, pegamos a foto de uma casa bem bonita, muito parecida com a nossa hoje. Uma foto de um carro importado e uma foto de uma Harley. E nós cortamos e colocamos na geladeira. Então, todo dia de manhã, quando eu acordava, eu tinha que ir na geladeira pegar água. Então, eu estava vendo meus sonhos. Eu colocava a mão e declarava, Deus, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar vigor, o Senhor vai me dar visão. Eu vou conquistar isso daqui. Eu vou viver isso daqui. Falei, eu vou comprar essa casa, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar essa moto. E um dia, ele chegou na minha casa. Ele dormiu em Curitiba. E aí, quando eu acordei, ele já estava acordado e falou, Leandro, eu chamo de Lê. Falou, Lê, você tá louco, cara. Caia para a vida real. Você nunca vai ter isso aqui. Meu Deus. E era a palavra de quem? Um irmão de sangue, que é meu irmão. Eu dou a minha vida por ele. Só que ele, na imaturidade dele, ele acabou falando isso. Se eu sou uma pessoa fraca, eu falava, cara, ele tem a atacar razão. Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu te amo demais, mas eu vou viver isso. E vou viver muito mais. Porque o que Deus tem guardado para nós é maior que isso. Mas quem somos nós quando alguém coloca uma palavra para a gente errada? Para quem que nós estamos abrindo nosso coração? Eu não acho que o erro de José foi abrir o coração para os irmãos. Porque eu sou uma pessoa que gosta de contar os sonhos também. Eu acho que os irmãos que tiveram maldade não creram no sonho dele. Eu acredito nisso, gente. Talvez ele foi imaturo falar na hora errada, talvez ele deveria falar só para um dos irmãos. E ele quis compartilhar, porque ele acreditava que os irmãos iam aceitar aquilo ali. Só que um dos maiores erros de um homem, de uma mulher de Deus, é compartilhar os sonhos para as pessoas erradas. Minha esposa fala muito disso, sabia? Porque ela fala assim, Léo, tem muitas pessoas que elas não estão felizes em ver você conquistar o que a gente está conquistando, ou é uma nova oportunidade, ou um crescimento. As pessoas, elas querem saber justamente para se compararem, ou, né? E aquilo tudo pode gerar, por exemplo, você conta algo que... às vezes você está muito feliz, aí você conta para uma pessoa que não tem a maturidade ou não chegou no lugar que você quer chegar. Aí você vai pedir conselho, aí a pessoa ela vai dar um conselho pra você, mas ela nunca conquistou aquilo. Eu era assim. Eu fui trabalhar quando eu comecei na Demicon, eu tava fazendo meu devocional de manhã. Cara, feliz, meu primeiro dia na empresa. Pra mim já tinha sido vencer uma crença limitante, porque eu tava saindo de um CLT pra ir empreender, pra ir vender. Meu padrasto levantou de manhã. Aí ele falou assim, Léo, tava arrumando as coisas dele, né? Ele falou assim, Léo, você vai trabalhar onde? Com consórcio? Eu falei, isso, é o meu primeiro dia. Ele falou, cara, não faz isso não, cara. Esse negócio paga tão mal. Só que, e eu vou falar a verdade, tá? Aquilo, naquele dia, me abalou. Me abalou. Eu fui um pouco triste, só que depois eu entendi. Que, na verdade, ele falou aquilo porque ele não entendia, não conhecia. Mas hoje ele quer trabalhar com a gente. Olha como muda o jogo. E pegando esse gancho, sabe o que é forte referente a essa história? Porque para pensar, um garoto de 17 anos recebe uma promessa dessa. Como qualquer um de nós. Eu sou um jovem garoto. Eu quero compartilhar. Como é que eu vou guardar para mim que Deus me deu um sonho de que eu vou ser um líder, vou governar algo. Então, é automático. Quando eu recebo uma promessa, recebo uma direção, uma profeta fala algo, você quer compartilhar com todo mundo. É isso. Você quer compartilhar a alegria que você está vivendo naquele momento. Mas sabe o que é forte que a Bíblia fala nesse momento? Que quando ele abre o coração para os irmãos e para o pai dele, a Bíblia fala assim, e os irmãos o invejaram. Sabe o que é louco? Que eles estavam invejando algo que não aconteceu. Nossa. O invejoso, ele inveja algo que você nem está vivendo. Para pra pensar, ele era governador? Não, ele era um menino de 17 anos. Eles tinham que ter falado, não, isso vai acontecer, você é um garoto de 17 anos. Não, você vai ser certo. mesmo. Você vai ser mesmo. Mas não, eles já ficaram revoltados porque o jovem garoto deu uma sonhando, promessa. Você já me deu mais uma pregação aqui. Então Meu as Deus. pessoas não entendem isso, para ser bem sério. Então é muito verdade o que o Chefão tá falando. Você compartilhar, ainda que seja a sua alegria com a pessoa errada, pode gerar um grande dano. Sabe, Chefão, eu fiquei imaginando ontem à noite eu fiquei imaginando isso. Eu falei assim, será que era necessário uma briga familiar para ele ir pro Egito? Será que seria necessário uma dor de um pai, da perda de um filho? 13 anos. 13 anos. E aí eu fiquei imaginando isso. Claro que é uma coisa mandu, né?
Tá? Depois José fala que foi necessário tudo isso acontecer, mas às vezes poderia ter sido evitado a forma que ele falou, né? Mas eu acho que o final, quando ele fala isso, ele foi tão tratado, José, nos 13 anos, que quando ele fala isso é por compaixão aos irmãos. Para os irmãos não se sentirem pesados que a culpa foi deles. Eu tava ouvindo agora o Filipac falando, tava lembrando uma história aqui. Eu acredito assim, a gente tem vivido tempos aqui, e não sei vocês, mas assim, eu até brinquei no último podcast, eu era um cara que eu sempre sonhei muito, eu sempre me imaginei morando numa casa legal, com um carro legal, só que isso não foi gerado dentro de mim agora, isso já vinha há muito tempo. Enquanto o Leandro tava falando aqui da geladeira e das fotos, eu tava lembrando, quando eu jogava no Curitiba, o Rafinha jogou em São Paulo, Flamengo. Bayer. Isso, ele morava debaixo da arquibancada no Curitiba. E eu lembro que um dia a gente chegou do treino e a gente foi pro quarto dele. E aí a gente entrou no quarto, tinha uma foto de uma seleção brasileira, ele arrancou a cabeça do Cafu, colocou a dele. Tinha a foto de um carro. Nossa. E assim, e todo mundo no Curitiba dizia que ele não era o cara, porque tinha um outro menino, muito bom também, o James, que era a seleção brasileira, de base e tal. E ele olhou, todo mundo dando risada, ele olhou e falou, cara, eu vou chegar. Eu acredito. Então, esse poder que a gente tem de imaginar algo, colocar na presença de Deus, Deus aprovar e a gente realizar, o natural é nosso. Mas o sobrenatural é Deus quem vai fazer. Ele era um dos caras que mais treinava, ele era um dos caras que mais corria, ele era um dos caras que chegava primeiro no treino. Então, assim, e a gente vê a história dele hoje. E isso é na nossa vida. Eu sempre falo, eu não fui craque. Até porque, senão, de repente, tava jogando até hoje, com 38 de idade, que eu me cuidei muito. Mas eu nunca fui craque, mas eu sempre fui um cara muito esforçado. Então, assim, eu era o primeiro a chegar também. Eu treinava mais. E eu falava, não tenho uma qualidade boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bola e vou treinar bola parada, bola parada, bola parada. Tanto, todo clube que eu chegava, quem batia falta, escanteio. Então, assim, o que eu vejo na vida de José? Ele, sem ele saber, ele foi preparado para viver lá na frente tudo que ele ia viver. Né? Então, a gente não pode dispensar tudo aquilo que a gente viveu. A gente tem que ter a foto do carro, a foto da casa, a foto da família, dos sonhos, porque não estou vendo isso agora, não tem problema. Né? Aquilo que Deus preparou para a gente já está pronto. Não existe surpresa no céu. Né? Deus não é pego de surpresa. Nós vamos ser pego de surpresa, mas Deus não. Forte demais, meu Deus. E quando o José ele é jogado ali naquele buraco, a primeira coisa que os irmãos fazem é tirar a roupa, né? Os irmãos tinham inveja até da roupa. Meu. É a primeira coisa que os irmãos tiram. E o invejoso, que não tem coragem de lutar, que não tem coragem de trabalhar, ele tenta tirar as coisas que Deus coloca em você. E isso as pessoas vão tentando fazer e vão tentar até o final da nossa vida. Uma vez eu declarei, eu participei de uma reunião esses dias, e uma pessoa perguntou, você pensa que você é o melhor na área de vendas da Demicon? Eu falei, eu não. Tem gente muito melhor do que eu. Só que os melhores do que eu, eles estão chegando 9 horas no escritório, eu estou chegando às 6. Os melhores do que eu estão indo embora às 6 horas, eu estou indo embora à meia-noite. Eu não tenho um dom de vendas, mas eu entrego o meu máximo todos os dias. Porque eu entendo que quando eu entrego o meu máximo, não estou entregando para mim, estou entregando para a glória de Deus. Gente, a segunda roupa de José ali, ou a terceira, é a roupa de preso. E muita gente, eu cheguei assim, muitos de nós, quando nós chegamos na área de venda, nós chegamos presos a muitas coisas. Presos a um passado. Não deu certo lá. A gente acabou de fazer uma Explosão Cash aqui com o Marcão Correia. O Marcão foi o primeiro consultor da Demicon. E ele falou, quando eu convidei ele para trabalhar na Demicon, falou, cara, mas eu tenho uma profissão, eu trabalho numa empresa multinacional. Ali talvez um dia eu tenha sucesso. A gente é presos a algumas coisas que algumas pessoas prometeram e não cumpriram. E a gente acha que todo mundo não vai cumprir. Todo mundo é parecido e não é parecido. A gente é preso, gente, a sonhos não realizados. E a gente acredita que a gente não vai ter oportunidade de realizar os sonhos de volta. Porque a gente começa a envelhecer, a gente começa a criar crença limitante. E qual foi a prisão que vocês chegaram? Vou dar um exemplo para vocês. Eu era preso na área financeira. Eu achei que eu nunca ia ser um cara próspero, financeiramente falando. Eu podia ser próspero na área espiritual. Eu acredito que a prosperidade é dividida em várias etapas. Na área espiritual eu poderia ser próspero. Eu poderia ser próspero na área da família, na área do casamento. Mas eu achava que na área do dinheiro não, porque eu já estava com mais de 30 anos já. E eu me lembro que na época a nossa empresa pagava em cheque.
E o primeiro cheque que eu peguei acima de 3 dígitos, eu e a Sayuri, nós já sabíamos 15 dias antes, porque o nosso mês fecha no dia 15, certo? Ele fechou no dia 15, a Sá até o dia 20, ela olhava todos os clientes que pagaram e nós já tinha nossa comissão. E eu já sabia, ela mandou um WhatsApp para mim e falou, amor, mês que vem a gente bateu os 3 dígitos. Falei, meu Jesus, que glória a Deus. Só que na época a gente pegava um cheque assinado, a gente chegava na empresa, a empresa assinava um cheque, a gente chegava num banco e trocava o cheque. E eu fui um dos primeiros a chegar. Eu fiquei 3 horas sentado numa cadeira, porque eu não conseguia trocar o cheque. Medo de várias coisas, medo do valor, medo de tudo. Então existia o que em mim? Uma crença limitante, que eu imaginava que eu não podia ganhar tanto dinheiro assim. Qual que foi a prisão que vocês chegaram? Acho que pra mim, chefão, era o ambiente. Não era tanta questão de prosperar, ganhar dinheiro, porque isso, eu tinha algo dentro de mim que Deus ia fazer isso acontecer, e eu tinha essa convicção, eu não sabia onde ia acontecer, mas eu cria muito nessa promessa de Deus. Só que, qual que foi a surpresa pra mim? O senhor falou uma coisa no dia da contratação, primeiro dia que eu fui, que foi o que mais brilhou meus olhos para entrar, muito mais do que o dinheiro, acredita? Por quê? Sim. No começo as pessoas vão pela questão do dinheiro, e é normal, porque a gente quer prosperar, mas o que mais me chamou a atenção foi quando o senhor falou uma frase assim, aqui a gente não precisa mentir para o cliente, aqui a sua esposa, a sua família vai ser respeitada, e aqui é um ambiente cristão que a gente não fala palavrão. Quando você falou isso, eu pensei o seguinte, eu falei, caramba, eu tô entrando numa empresa onde eu não vou estar num ambiente prostituído. Por quê? Você vai nos lugares onde o pessoal ganha dinheiro, é um ambiente prostituído, é palavrão, é o pessoal... Mentindo. É orgulhoso. Esposa. Exato. E eu achava que no mercado, para você ganhar dinheiro, você tinha que estar num ambiente assim. Né? E isso pelas outras empresas que eu tinha passado. O pessoal sempre tinha essa cabeça. Então eu vim com essa questão dessa mentalidade. Quando eu entrei na Demicon, eu falei, cara... Eu posso estar num lugar onde o nome do Senhor é glorificado e ainda assim prosperar. Então, eu tinha essa... Quando eu entro na Demicon, eu falo, cara, é possível isso, sabe? E era a oração da minha esposa. Eu acho que teve um outro podcast que a gente participou e ela falou, em janeiro, ela orou, pedindo, Deus, coloca o Leonardo num lugar onde ele pode glorificar o seu nome e pode receber por aquilo que ele entrega. Um mês depois, eu estava na Demicon. Cara, isso é tão forte que você falou que tem algumas pessoas que trabalham no mundo comercial, que tem algum cargo alto, é uma pessoa que fala, um exemplo, fala muito palavrão. Você vê vários vendedores falando palavrão, mas ele não fala palavrão porque aquilo é dele, é porque ele vê uma pessoa fazendo. E na nossa gestão a gente não faz isso, a nossa gestão é leve, é gostosa, o clima é bom, mas é bem isso, concordo com você, tudo. O meu foi a mentalidade. Eu abandono o futebol e Deus dá uma palavra assim, que no meu princípio... Tem 2 ex-jogadores aqui. Esse cara é brabo. Que no princípio seria pequeno, mas o último estado cresceria em extremo, que é Jó 8:7. Meu. E aí eu largo tudo e falo, Deus, agora eu vou prosperar. Só que aí eu escuto de um homem, você não foi chamado para prosperar. Você foi chamado para prosperar muitos. Então a minha mentalidade construiu Escravidão. algo totalmente diferente da promessa que eu recebi de Deus, que eu nunca iria prosperar. Mas aí fica o conflito entre o que eu estou vivendo e a direção que Deus deu. E aí hoje, ver o que está acontecendo, eu vi que sempre a promessa vai ser maior do que a palavra do homem. E você viu que forte, né? Glória a Deus que você foi forte para ser liberto da palavra do homem, né? Porque se o homem ele tiver um cargo de liderança sobre a sua vida e ele lançar uma palavra de maldição igual essa, muitos se tornam escravo a vida toda. Nossa, é Uma verdade pessoa. isso, né? Muitos. Gente, o que acontece hoje, o maior problema da pessoa hoje, qual é? Crise do pânico e ansiedade e depressão. Mas por que é isso? Muitas vezes por uma palavra de um homem lançado de forma errada, isso cria ansiedade na pessoa e a pessoa vai se escondendo. E ela não consegue sair mais. Por quê? Porque emocionalmente você já entregou o coração para essa pessoa. E essa pessoa já consegue te dominar. É a religiosidade. É uma das coisas que eu luto com mais força do mundo, assim. Cara, a gente não é... Ontem mesmo, o culto de domingo, sábado à noite, uma pessoa manda mensagem para mim. Filipe, que amanhã é aniversário do meu pai. Eu vou para o aniversário, eu vou para a igreja. Eu falei, você vai para o aniversário. O aniversário do teu pai é mais importante, amém. Vai para o aniversário do seu pai. Por quê? Se fosse um cara, um religioso que quer te prender, não. Você vem para a igreja, 2 horas da tarde, você vai para o aniversário do seu pai. Então as pessoas estão fazendo o quê? Estão usando muitas pessoas para... Uma massa de manobra, né? Tentar tirar tudo que pode. E isso aí que você falou, Filipe,
Depressão, depressão e ansiedade, como você falou. Hoje é as duas coisas que perseguem desde... A gente vê, às vezes, criança, né? As pessoas falando que tem, e jovens, né? Adultos, enfim. A depressão, ela é excesso do passado, né? A pessoa não se libertou ainda, ela fica ali, e a ansiedade é excesso do futuro. É isso. Só que essas duas coisas te privam do presente, que é o momento mais importante da sua vida. O dia mais importante é hoje, é agora. Se eu não fizer agora, minha família vai padecer, os meus filhos vão sofrer, e aí eu fico preso muitas vezes no passado e não conseguindo viver o presente. E eu fico ansioso daquilo que eu vou viver, mas eu não tenho plantado nada hoje. A gente escutou uma frase, Felipe, que acho que você vai lembrar, numa reunião nossa de liderança, que a nossa vida tem que ser como um supermercado. Não pode ser como um supermercado, mas como uma escola. A gente não pode se alimentar das coisas do passado, mas a gente precisa aprender com elas e viver algo novo. Forte. Então, eu acho que na minha vida, quando eu cheguei na Demicon, pelo meio que eu vivi, a pior coisa é você viver sem uma identidade. É você viver a vida dos outros, é você transparecer o que os outros querem ver. E eu, por muito tempo, eu caminhei nessa esfera. De estar no futebol, onde eu não poderia demonstrar fraqueza, onde eu teria que ser, né, ali a todo momento forte, rígido, e assim, porque o cara que está dormindo com você na concentração na cama do lado, ele está querendo pegar o seu lugar, enfim. Então, assim, eu cheguei aqui na Demicon e eu disse uma palavra para Deus. Eu falei, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero ser o que o Senhor determinou para que eu seja. Eu cansei de viver a vida dos outros, de transparecer algo que não é o que o Senhor quer para minha vida. Eu quero ter uma identidade. Então, hoje eu vejo assim, de toda a minha caminhada, o que mais me forjou aqui foi a minha identidade, foi o Vinícius. Então, assim, quando a gente fala, né, em prosperidade, dinheiro, e carro, casa, a gente vê que isso hoje é tudo acessível pra gente. Sim. Mas essa prosperidade no nível que a gente vive aqui, que é família, espiritual, sentimental, psicológica, abrange todas as áreas da nossa vida. E isso aqui, ela vai além do que a gente ganha. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Se você parar para imaginar, a gente está falando da roupa de preso, né? Perdão, da roupa de escravo, ainda vou trazer uma parte. Quando José ele está na casa do capitão de Faraó, que era Potifar, a Bíblia fala que ele teve uma oportunidade para ter um relacionamento com a esposa de Potifar. E essa mulher ficava dando em cima dele o tempo todo, e a Bíblia fala que um dia ele correu. E ela conseguiu pegar a camiseta dele, alegou que ele tinha feito algo contra ela, e não foi ele, foi ela, e ele foi preso. Muitas pessoas, elas na hora de correr do erro, elas ficam. Muitas pessoas, elas ficam para o erro. E aí ela não entende por que ela negocia princípios, ela não entende por que ela mente, não entende por que vive uma vida de escravo mesmo. Ficar namorando o pecado. Isso. Deixa eu ver até onde... Né? E vai se arrebentar. Aqui quando José corre, ele fala, eu não sou escravo. Eu estou trabalhando aqui, mas eu não sou escravo, eu não vou fazer o que essa mulher deseja. E muitos de nós acabamos se prostituindo no meio do caminho, porque pessoas querem que a gente faça, que a gente saia do caminho daquilo que Deus tem guardado para nós. E o que Deus tem guardado para nós, ele vai ser feito desde que a gente o quê? Ande no caminho. Vai ser difícil? Lógico que vai. Vai existir o tempo da escravidão? Lógico que vai. Mas só que existe o tempo da oportunidade. E o tempo da oportunidade, muitas vezes, não é onde nós imaginamos que seria. Né? Se a gente pegar aqui José como exemplo, o tempo da oportunidade dele foi dentro de uma cadeia. A Bíblia fala que ele não reclama de estar na cadeia. Uhum. Ele começa a servir na cadeia. A palavra de Deus fala que ele ganha o coração do carcereiro. E só ganha coração quem serve. E a Bíblia fala que ali chega duas pessoas, o copeiro e o padeiro de Faraó. E quando eles chegam na cadeia, provavelmente estavam na cela. E José fica sabendo quem é eles. Ele sabe que ali talvez tenha uma oportunidade só. Mas só tem a oportunidade quem chega perto. E dentro de uma cadeia, você para chegar perto, você tem que estar servindo alguém. Uhum. E José provavelmente levava comida, levava isso, levava aquilo. E ele viu o semblante deles. Como que vocês fizeram no tempo da oportunidade de vocês? Ou vocês acreditam que não chegou esse tempo ainda? Para mim, qual que foi o tempo da oportunidade? O dia que eu sentei numa cadeira dentro da Demicon, eu vi o dono da empresa, o Dr. Raul Chakovski, ele falar bem assim, gente, a empresa está crescendo e existe um cavalo encilhado passando aqui. E quem montar nesse cavalo e acreditar no que nós estamos falando,
nunca mais vai passar dificuldade na área da família, financeira. Fizer o que é direcionado. Gente, eu era da última da cadeira. Eu via na minha mente eu voando e grudando naquele cavalo. Eu cheguei em casa e falei para a Sayuri, o chefe falou isso hoje, eu não largo nunca mais desse cavalo. O tempo da minha oportunidade foi esse. Porque eu orava para Deus para ter um tempo de oportunidade. Eu imaginei que era no Japão, eu imaginei que era num hotel. Aí nós descobrimos que dava para vender capa de chuva na frente do Beto Carreiro e ganhar muito dinheiro, e realmente deu para ganhar dinheiro. Foi o que manteve a gente não passar fome, porque chove todo dia no Beto Carreiro. Falei, teve vários tempos na minha vida que eu imaginei que era o tempo da oportunidade. Só que não era o tempo. A hora que eu vejo aquele ali, eu tive paz. E como vocês viram o tempo da oportunidade de vocês? Porque hoje vocês três aqui estão prosperando, estão conquistando, estão realizando sonhos que a gente nunca tinha realizado antes. E como foi o tempo para vocês? Dezembro de 2023. Eu cheguei ao ponto de... Tem uma loja que vende roupa de bebê, de roupas usadas. Você falou né? pra Tudo mim, que meu tem Deus. de bebê, eles pegam, né? E aí em dezembro, quando eu fiz, um pouco antes de fazer aquela oração, eu e a Mariane, pra gente comer em casa e também alimentar os nossos filhos, a gente começou a vender tudo que tinha dos nossos filhos. Então a gente vendeu carrinho, a gente vendeu bebê conforto, a gente tinha ganhado roupa que veio dos Estados Unidos, do enxoval de um casal, de uma família que doou pra nós, e tinha muita roupa mesmo, importada. A gente começou a vender essas roupas pra gente começar a se alimentar. E aí quando eu fiz essa oração, e eu tinha conversado com o Paulo em maio de 2023, e aí em dezembro ele não me tirou do grupo dele, não sei por que ele deixou eu no grupo, e aí ele mandou uma mensagem, dia 3 vai ter lá o alinhamento mensal, gostaria que você participe. Eu não tô aí, tá? Eu tô no Mato Grosso do Sul, que eu vim ver a família, mas eu quero que você vai lá. Foi o de Alphaville? Não, esse dia eu fui ali no Morumbi. Foi no antigo. Foi no antigo. E aí foi a primeira vez que eu fui, cheguei lá e foi eu e a Mari, chegamos, aí vi ali o pessoal adorando, falou, ué, isso aqui é um evento corporativo, o que é isso? As pessoas próximas, a hora que eu vi lá todo mundo bem vestido, próximo, eu falei, será que é aqui essa oportunidade que eu pedi a Deus? E quando eu saí de lá, falei pra Mariana, eu falei assim, é aqui que eu vou entrar e é aqui a oportunidade que eu orei e pedi a Deus. E depois desse dia, eu não parei e não vou parar. Você acredita, Mandu, que quando a oportunidade bate em nossas portas, nós temos que ter posicionamento? Posicionamento total, porque tem muita gente como aquela história, né? Tá no meio do mar se afogando, Deus me dá uma oportunidade. Aí vem o jet ski. Vamos, amigo, você vai morrer, sobe aí. Não, tô esperando Deus me ajudar e dar uma oportunidade. Aí o jet ski vai embora e fala, Deus me dá uma oportunidade, me ajuda. Aí vem um barco pequeno, a lancha. Não, pera aí que eu tô esperando Deus. Aí vem um navio grande, amigo, você vai morrer aí. Aí ele morre. Deus, eu esperei o senhor e falou, amigo, mas dei 3 oportunidades e você não agarrou a oportunidade. Só que sabe qual é o problema, chefão? Que tem pessoas que não vai ter a terceira. Meu Deus. Tem uma passagem que fala que Jesus foi em um lugar e nunca mais, não me recordo o lugar, mas nunca mais voltou lá. Foi uma vez só. Foi no Cego de Jericó. Ele Cego nunca de mais Jericó. entrou por lá. Nunca mais. Isso mesmo. As pessoas começavam a falar para ele, né? Por que você grita tanto, né? Por que você grita tanto? Ele não vai te ouvir. Só que ele sabia que Jesus nunca mais ia passar por lá. Era a única oportunidade da vida dele. Nossa. Esse tema oportunidade é muito forte. Porque assim, eu sempre falo uma coisa, Mandu, eu sempre tive muita oportunidade. E muitas vezes eu fui esse cara aí, que estava se afogando. Eu sempre falo uma coisa, Deus ele permite você perder para ele não te perder. Deus permite. E eu vejo que o futebol, eu tive muitas oportunidades, vi muitas coisas, mas Deus permitiu eu perder para ele não me perder. Por conta da promessa, por conta da oração do meu pai, da minha mãe. Então, assim, eu vejo que a Demicon na minha vida... Ontem eu tava falando com o Cris isso. Ele fez aquele estrogonofe maravilhoso dele. Ele é brabo na cozinha. Ele é brabo. E aí, a gente tava conversando. Eu cheguei a ir pra Londres pra entregar comida pra ele. E, gente, eu tinha rodado Bósnia, Croácia, Áustria, Turquia. E não entrei em Londres. Não me permitiram entrar em Londres. E eu voltei. E aí ele tava falando ontem, cara, se você entra em Londres aquela vez, que foi a última vez que ele foi antes dele entrar na Demicon, ele falou, de repente a gente estava junto, ia ser mais legal, as nossas famílias iam pra lá, e de repente até hoje a gente estaria entregando comida de bicicleta em Londres e não estaria vivendo o que Deus tinha pra gente. Ele falou porque a nossa decisão
de vir para cá, ela vai ecoar para os nossos filhos. E tem uma história muito parecida com essa. Olha que legal, tem um rio passando aqui, esse rio tá descendo. Em cima desse rio tem um tronco que tem 5 sapinhos em cima do tronco. 3 decidem pular. Quantos sapos ficam em cima do tronco? Tem um rio passando, um tronco, 5 sapinhos em cima do tronco e 3 decidem pular. Quantos sapos ficam em cima do tronco? 2. Não, peraí. 3 decidem pular, não é? Fica 5, porque os 3 decidiram, mas não pularam. Tem muitas pessoas que decidem, Meu Deus. mas não fazem. Tem muitas pessoas que decidem vir para a Demicon, mas não fazem o que tem que fazer. Decidem, estão no escritório, meu acordam cedo, mas não pegam o telefone, não ligam, não prospectam, não atendem. Elas decidiram, não, decidi vir para a Demicon. Mas a decisão, ela tem que ser acompanhada de uma ação. A ação que muda a vida. É isso. A decisão é dentro, a ação é externo, é para fora. Cara, forte, ó, até compartilhar uma coisa aqui, né? A gente pede oportunidade pra Deus, né? Você vê muitas pessoas pedindo oportunidade. Ah, Deus, eu quero prosperar. Só que aí chega na hora de fazer o que precisa ser feito, ela reclama. Você vê, ela não quer se entregar. Mas espera aí, não foi a oportunidade que você pediu pra mim? Você vai ter que se entregar, vai ter que honrar tua família, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que entrar cedo, sair tarde. A pessoa, ah, não, mas no meu outro trabalho eu não estava acostumado. Mas no outro trabalho você ganhava o que você ganha hoje? Você conseguiu honrar a tua casa? Exato. Pra mim, a grande virada, assim, dessa questão de oportunidade, eu fui, ó, fazer uma confissão aqui, hein? Eu fui essa pessoa que não entendeu a primeira mão de Deus ali, porque eu tinha entrado na Demicon, só que eu não tinha entendido a magnitude ainda, né? E aí aconteceu algumas coisas e eu tava numa reunião junto com a Sá, com o chefão e a Esther, na sala VIP. E aí o chefão pegou uma folha, na verdade pegou a lousa, foi no quadro e falou, irmão, tem uma oportunidade para você crescer, né? Aí o chefão falou assim, a gente tem um desejo que você futuramente, que você na verdade se torne líder, né? Aí eu fui aquela pessoa assim, ah não, um dia isso vai acontecer, mas não quero isso não, né? Olha isso, a oportunidade vindo e eu não entendendo, né? E aí ficou por isso. Depois de 2 dias o chefão me chamou na sala dele e falou, irmão, vem aqui, vamos conversar. Você falou pra mim aquele dia que achava que não era a hora. Eu acho que é. Aí na minha cabeça parecia Deus falando assim, ô amigo, o cavalo encilhado tá passando de novo. Tem certeza? Falei, chefão, vamos pra cima, o que eu preciso fazer? Irmão, você vai ter que entregar, mas vamos embora. Só que aí tem gente que ela tá tendo, ela já chegou na 3ª, na 4ª e ela não tá fazendo. A gente tem que ir já na primeira, né? Tem um treinamento da Kika que é muito bom, né? Que ela fala, ela mostra como que é a personalidade das pessoas, brasileiros, né? E 65% a 70% é o gato, né? Uhum. É a pessoa que ela não faz se não for empurrada. Ela sabe que ela tem que fazer, mas às vezes tem que dar um empurrãozinho, né? Então, às vezes, a gente é aquele que empurra mesmo, sabe? A gente gosta de empurrar as pessoas. Ó, e uma coisa, até dessa questão de José na prisão, sabe que eu acho também que essa questão da oportunidade está relacionada à humildade. Porque ele tinha sido uma pessoa que era responsável na casa de Potifar, né? Só que quando ele tá na prisão, ele é humilde e chega pro cara e fala assim, ó, quando você estiver com o faraó, lembra de mim. E às vezes tem pessoas que não aproveitaram a oportunidade que tem hoje por falta de humildade de pedir ajuda, cara. É isso. Ela não pede ajuda porque ela acha que ela é boa. É isso. Ela acha que ela vai conseguir sozinha. Não, você para pra pensar o que o Mandu falou ali, né? Do cego de Jericó. A Bíblia fala que ele começa a gritar, começa a clamar, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Só que olha que forte, toda a entrada da cidade naquela época ficavam os enfermos, ficavam os cegos, os coxos, as pessoas que tinham um problema. Por que só ele gritou? É mais fácil você mandar a pessoa parar de gritar do que você gritar junto com a pessoa. A Bíblia fala que as pessoas tentavam abafar ele. Para, ele não vai te ouvir, ele não vai. E é assim a vida. Você fala, olha, gente, quantas pessoas eu já cheguei? Eu falei, cara, você pode ficar milionário comigo. Eu te ensino, eu te treino, eu te dou material. Não. Não é pra mim. Porque é mais fácil alguém te abafar do que alguém falar, cara, vamos gritar juntos. A gente gritando junto, a gente vai mais longe. Só que era a única oportunidade da vida deles. Não teve segunda oportunidade, não teve terceira. Ele foi curado. E o restante?
E às vezes... Oi, perdão. E depois que Jesus vai embora, aí não adianta você gritar. Eu aprendi a gritar socorro. Eu aprendi a pedir ajuda. E foi uma das primeiras coisas, Leonardo, que Deus me tratou, assim, que foi na altivez, soberba, né? E você depender de alguém, né? Ou pedir uma ajuda, isso constrói o teu caráter de uma forma. E José ali, preso, ele podia ter falado, Deus, fui vendido, fui ser serviçal, tava honrando o Senhor, agora eu tô preso. Cara, Eu não vou acreditar mais no Senhor. larguei, abandonei, que isso. Só que o detalhe não é onde você tá. Eu sempre falo uma coisa, quem me prometeu é o dono da promessa. Se ele prometeu, é ele o Vai dono. acontecer, Não né? foi o tiozinho da esquina que prometeu, foi Deus. Sim. Então, quem prometeu é o dono da promessa. Ele estava com essa convicção, dizendo, não importa o que aconteça, não importa o que eu passe, eu vou viver a promessa de Deus. O que Deus preparou vai acontecer. O pessoal, às vezes, por exemplo, a gente tava conversando com o Barreto, né? Aí tinha um consultor que a gente tava conversando, ele falou assim, eu vou esperar um pouco, né, pra convidar, porque aí quando eu me tornar líder, eu começo a chamar. Aí o Barreto falou uma frase muito forte, né? Ele falou assim, irmão, o que você vai viver, Deus já preparou, ninguém vai tirar, não precisa ter medo de compartilhar, né? Deus já preparou aquilo que você vai viver, a gente não pode ter medo. A mente, né? É a mente. Bloqueio. Forte demais. Bloqueio. E o tempo da prisão, quando você acessa o tempo da oportunidade que ela vai vir, como que nós apresentamos a ela, né? A Bíblia fala que José estava preso, ele decifra os sonhos, porque Deus deu para ele a direção. E quando o copeiro se lembra dele, foi no tempo certo, no Kairos de Deus, a Bíblia fala que antes de José ele ir falar com Faraó, ele se barbeou e ele se arrumou. Como que nós se apresentamos no tempo que nós temos a oportunidade? Qual que é o preço que a gente está, qual que é o valor que nós estamos dando a isso, né? Eu acredito que o que nós vivemos é espiritual, isso é extraordinário perante Deus, o que todos nós estamos vivendo hoje. Eu nunca imaginei viver o que eu vivo hoje. Só qual que é a forma que eu chego perante uma autoridade? Eu chego sorrindo, um presente na mão, eu chego alegre, ou eu chego barbudo, eu chego sem me arrumar. E imagina como ele se arrumou na cadeia. Talvez era a única roupa que ele tinha limpa, só que ele estava bem preparado. E onde ele aprendeu isso? Na casa de Potifar. Isso. Ele via Potifar se arrumar para se apresentar ao rei, Ainda mais ele que era capitão da guarda. capitão da guarda. Então ele, opa, peraí, Potifar sempre que vai se apresentar, ele tá bem vestido, Nossa. ele tá com a barba feita. Então no meio do caminho Deus já vai te preparando para a mesa que você vai assentar. Vai te ensinando, né? E se a gente entender que o meio de conexão de Deus vai ser sempre pessoas, a gente sempre vai estar honrando pessoas, servindo pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas. A conexão, o ponto principal é pessoas. Eu acho que foi ontem que você falou no teu vídeo, né? Jesus, ele veio por conta de pessoas. E por que a gente está olhando para as coisas? É isso. Nossa. Né? Por que a gente está olhando ainda para o material se o segredo é pessoas? Esses dias uma pessoa me pediu um conselho e falou, cara, eu tô me doando demais para pessoas. Eu falei, isso mesmo, quando você se doa demais para pessoas, Deus te abençoa. Quando você abençoa pessoas, Deus te abençoa. O segredo é pessoas. Se o nosso Deus ele entregou seu único filho pelas nossas vidas e a gente não merecia isso e não merecemos até hoje, ele foi por pessoas. Quando alguém pergunta para mim, cara, mas como que eu entendo o amor de Deus? Eu falei, cara, nem eu entendo. Mas como assim nem você entende? Então como que você é cristão? Eu falei, você tem filho? Tenho. Você teria coragem de dar o seu filho por mim? Você teria coragem de pegar a Maria e falar, olha, não, o Filipac vai morrer? Não, não. Pega a Maria. Você teria coragem, Vinícius? Não teria. Não. Deus teve coragem. E esse Falou amor ontem para no mim, culto isso. esse amor para mim eu não consigo. Todo dia de Santa Ceia, isso arrebenta meu coração. Fala, que amor é esse? Que sem a gente entender e sem a gente compreender, ele deu o seu melhor pelas nossas vidas. E a palavra de Deus fala que nós não somos merecedores disso. Meu E eu Deus acredito do céu. nisso. Meu Deus. É o amor a Rava, né, amor? Ah, Ágape, né? O amor puro. Gente, Nossa. eu vou terminar por aqui pra gente continuar na próxima. Essa mesma equipe aqui, amor. Daí vai ter mais duas roupas pra gente falar. A roupa de ninho fino e a roupa do perdão. Tem muito material. Nossa. Chegamos nas Só de bênçãos, falar né? Chegamos Só de falar da do perdão também, o que acontece no final dessa história de José é fantástico. É fantástico. Não, a próxima já marca, já pra gente fazer já
Continuação. Porque a gente pode fazer a forja nesse formato. Que daí tem um... Maravilhoso. foco, E outra, esse tema, meu Deus. muito forte, Quanta né? coisa, né? Não, irmão, aqui a gente tá correndo, né? Tem coisa que a gente pode falar aqui sem parar muito tempo. Tem até um filme, é uma animação, né? É uma animação, mas vale a mensagem ali, que é José, o Rei dos Sonhos. Não sei quem já assistiu esse filme, mas ele ilustra de forma visual a passagem toda de José. É algo assim que, por mais que seja uma animação, é algo que quando você lembra da palavra de Deus, você se emociona muito, muito. Meu Porque Deus, mostra forte. tudo que José passou, assim. Fortíssimo, cara. Meu Deus. Legal. Vinícius, Mandu, Léo, obrigado por participar de mais uma vez com a gente aqui da Forja. Eu sei que a agenda de vocês é uma loucura, super corrido, e vocês expuseram desse tempo, ser da empresa de vocês, virem até aqui, participarem com a gente e vão retornar para a empresa agora, igual a gente vai fazer também. E, gente, você que está assistindo É isso, aqui, chefe. Obrigado. eles são gestores da Demicon, e em um futuro muito breve vão ser sócios, proprietários. E o que eu quero falar para vocês, a gente não para de contratar. Se você é uma pessoa que parou de sonhar, uma pessoa que parou de acreditar que você pode chegar a realizar o sonho da sua esposa, a realização dos seus filhos, eu era uma pessoa sem eles também. Vai ter um QR Code aqui, pode mandar mensagem no QR Code, a gente vai falar com vocês. Se vocês forem mais próximos da Chácara Santo Antônio, a gente vai mandar para o Vinícius. Se vocês forem mais próximos de Alphaville, a gente vai mandar um para o Mandu e um para o Léo. Nós queremos ajudar vocês a romper. Existe aí fora alguém falando, existe uma sociedade falando que você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir vencer com Jesus, que o mundo das vendas você tem que mentir. Deixa eu falar algo para vocês. Nós não acreditamos nisso e nós temos sucesso sem falar mentira, nós temos sucesso trabalhando muito sim, e nós temos sucesso que está na melhor marca do Brasil e do mundo, que é a Demicon. Vem fazer parte da nossa família. E eu quero te agradecer demais. Obrigado, Léo. Obrigado, Mandu. Obrigado, chefão. Vinícius. Honra Obrigado, foi um imensa. prazer. Muito obrigado. Já vamos marcar na agenda próxima, a gente Já finalizar deixa essa marcado passagem. E tem que ser com vocês, não pode ser com outros, porque a gente continuar na mesma visão, mesma direção. Você falou uma coisa aqui, você falou Prazer. assim, a agenda deles é corrida, não mais que a sua, né? Não mesmo. Imagina a dele. Obrigado, viu? Foi um prazer mesmo. Obrigado. Muito bom. Prazer demais. Gente, nós amamos vocês, que Deus abençoe, e talvez o próximo a Forja, nós vamos estar no nosso próprio estúdio, para a honra e glória de Deus, o Senhor nos presenteou Glória com um a estúdio Deus. lindo, que é o estúdio chamado Explosão Cast, e lá a nossa ideia qual é? É que todo mundo que trabalha com a gente esteja falando de vendas e de Jesus na internet sem cobrar nada de ninguém. Que Deus te abençoe, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube, compartilha o máximo de pessoas. Nós podemos prosperar com Jesus sem se corromper.